Saudações, meus queridos! Estamos aqui de volta para mais uma reflexão bíblica e hoje nós vamos falar um pouco sobre a prática da oração. Devemos orar por todas as pessoas indistintamente ou tem alguém por quem nós não devemos orar? Antes disso, eu quero falar um pouco sobre o objetivo deste canal, que é proporcionar o crescimento espiritual e fazer com que a palavra de Deus chegue ao máximo de pessoas possível. E se você acha que você pode crescer espiritualmente ouvindo as mensagens que aqui estão sendo postadas, e se você acha que é importante que essas mensagens cheguem a outras pessoas, eu quero te pedir algumas coisas. Primeiro, que você se inscreva, caso você não seja inscrito. E que você, se gostar aqui das mensagens, você curta e você compartilhe essas mensagens para outras pessoas, ok? Então vamos dando continuidade aqui ao assunto da nossa reflexão de hoje, que é a prática da oração. Existe um tipo de pessoa pela qual nós não devemos orar? Ou nós devemos orar para todas as pessoas indistintamente? Bom, no texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7, aqui o apóstolo Paulo diz assim: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então o apóstolo Paulo já respondeu para nós essa pergunta. Devemos orar em favor de todos os homens. E aqui ele traz uma classe de pessoas específica pela qual devemos orar. Ele diz assim: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Às vezes, quando nós olhamos para os nossos governantes, e principalmente aqueles que nós sabemos que são governantes corruptos, são governantes que trabalham em prol dos seus próprios interesses, são governantes que rejeitam o bem comum e assim por diante, nós ficamos pensando, devemos orar por essas pessoas? Devemos colocar essas pessoas, através das nossas orações, diante de Deus? Aqui nós temos a resposta do apóstolo Paulo. Devemos sim orar por todos os homens. E no contexto em que Paulo escreve esta carta, os cristãos eram perseguidos pelos imperadores romanos, os cristãos eram perseguidos por governantes cruéis e que rejeitavam a Deus. Mas ele diz, orem por todos os homens. E ele nos apresenta aqui alguns motivos por que devemos orar por todos os homens. Ele diz primeiro que nós devemos orar por todos os homens para que nós sejamos abençoados. Como nós vimos aqui, né? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. A questão é o seguinte, o apóstolo Paulo pede para que os cristãos orem pelos seus governantes, porque seus governantes, tendo a direção de Deus, os seus governantes sendo limitados por Deus nas suas ações más, os seus governantes tendo a sabedoria dada por Deus para governar, os cidadãos seriam beneficiados, a igreja seria beneficiada. E ele diz ainda para que vivamos com toda piedade e respeito, e essa piedade e respeito seria resultado da liberdade de expressar o caráter tanto interior como exterior do cristianismo. É necessário orar pelos governantes para que Deus coloque limite nas suas ações más, para que Deus impeça que eles venham agir com truculência, com violência, com injustiça e assim por diante. Devemos orar para que Deus imponha sobre eles os seus limites. E assim, então, podemos viver vida tranquila e mansa, podemos expressar o cristianismo que nós vivemos. Porém, o apóstolo Paulo coloca aqui ainda algo mais além disso, que devemos orar pelos nossos governantes e orar por todos os homens, porque é bom e aceitável diante de Deus o nosso Salvador. Vejam só, ele diz, isto é bom e aceitável diante de Deus o nosso Salvador. Por quê? Porque
Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É agradável a Deus quando nós oramos por todos os homens, porque Deus deseja, ele se alegra na salvação dos homens. E vejam só, isso não significa que todos os homens serão salvos. Contudo, pela palavra de Deus, nós entendemos que Deus estabeleceu tanto os meios quanto os fins. Deus estabeleceu quem será salvo, mas Deus estabeleceu também os meios pelos quais as pessoas serão salvas. E uma das formas estabelecidas por Deus, um dos meios de graça que Deus estabeleceu para que as pessoas sejam alcançadas é exatamente a oração e a intercessão. Então, Deus estabeleceu que nós devemos orar pelas pessoas a fim de que sejam salvas. Deus age dessa forma, por meio daquilo que ele estabeleceu. Por isso Paulo fala que Deus deseja que os homens sejam salvos e por isso devemos orar por estes homens. E ele deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, atendendo nossas orações, Deus assim cumpre o seu decreto, ele cumpre a sua vontade em salvar aqueles que ele escolheu para a salvação. E aí, finalizando aqui, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porquanto há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A única forma das pessoas serem salvas é por meio de Cristo, o Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Por isso, é necessário orar, suplicar, clamar a Deus, que assim abra as portas para que os homens conheçam a Cristo, porque somente por meio de Cristo é que se pode alcançar a salvação. Tendo isso em mente, tenhamos então no coração a disposição de orar por todos os homens, de clamar a Deus por todos os homens, de pedir pelos nossos governantes, e que Deus assim nos abençoe, e que Deus nos dê a graça e a alegria de cumprir a sua vontade, que é a oração por todos os homens. Um grande abraço para você.